A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, teremos começar o culto nesta data 1/1 de 2026, quinta-feira, primeiro culto desse mês de janeiro de 2026, 1/1 de 2026, quinta-feira. Vamos lá, vamos começar este culto, vamos lá. Marcos capítulo 10, resumo do capítulo. Ao viajar para Jerusalém, caminho da cruz, Jesus se encontra com uma delegação de fariseus intencionada em fazê-lo dar um passo em falso em determinado ponto da lei. Ele responde a pergunta sobre o divórcio 10:1-12, mais uma vez, porém, enfatiza o fato de que seu reino deve ser abordado de uma maneira infantil e não ser tomado de maneira legalista, VV 3:16. Cristo é então abordado por um jovem honestamente interessado em ganhar a vida eterna, no entanto, ao ser desafiado a abandonar sua riqueza. O homem se recusa e mostra claramente que o dinheiro, e não Cristo, exerce o senhorio em sua vida, VV 17:31. Jesus mais uma vez profetiza sua morte, VV 32:34. Mas os discípulos permanecem insensíveis. Tiago e João, na verdade, fazem um lobebei. Em outra língua, né? Lobebei. Para conquistarem 2 lugares de chefia no vindouro reino de Cristo, ambos ainda inconscientes de que a grandeza no reino de Cristo é expressa pelo serviço aos outros. VV 35:45. Jesus ilustra o caminho do serviço ao interromper sua jornada em direção à cruz para curar um cego, VV 46:52. Versículo-chave 10:45. Desde que Jesus seja o seu exemplo. Aplicação pessoal: seja sensível à necessidade dos outros. Conceito-chave: fariseu, P 625, lei, P 123, 606, adultério, P 64, riqueza, P 125, recompensa, P 751, servidão, P 622, cura, P 611. Destaques: dureza de coração 10:59. O divórcio é lícito, mas é uma acomodação à fraqueza humana. Jeová permitiu o divórcio, pois o pecado distorceu de tal maneira certos casamentos que seria mais adequado que o relacionamento fosse dissolvido. É claro que isso não reflete a intenção de Jeová ao estabelecer o casamento. Assim, de uma certa maneira, a crítica de Herodes não atingiu o alvo. Todo divórcio revela um não cumprimento do projeto de Jeová, envolvendo assim um pecado, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, esse negócio de ficar divorciando toda hora, isso não dá certo. É lícito sim, mas não dá certo, entendeu? Continuando. O adultério masculino, 10:10-12. Os rabinos sustentavam que o homem poderia cometer adultério contra sua esposa. Jesus contradiz essa versão. O que valoriza as mulheres: o homem tem a obrigação de ser fiel à sua mulher e vice-versa. Tanto para o homem como para a mulher. Tem que ser fiel, tá vendo? Coisas que hoje a grande maioria não é. Não estou falando só do Brasil, é o mundo inteiro, tá? A coisa é tão feia que vocês nem imaginam. Continuando. As crianças não são importantes. 10:13-16. Quando os discípulos repreenderam os pais que tentavam apresentar seus filhinhos a Jesus, Cristo foi indignado. Note que os fariseus tinham livre acesso a Jesus. Que tolice cometemos ao valorizarmos a importância das pessoas deste mundo e ignorarmos os pequeninos que são muito mais importantes para o Senhor. Quando fala Senhor, Jeová, o Senhor Jesus Cristo. O jovem rico, 10:17. O rapaz sumiu claramente como propósito da salvação, as obras de justiça, querendo com isso conquistar sua passagem para o céu por meio das obras. Não deixe de ser estranho encontrar na mesma frase: herdar e fazer. Tudo que temos de fazer para herdar é nascer de novo. Exatamente, tem que nascer de novo, mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, não é só ter carro, moto, melhor casa, não é isso não. Mudar de vida é seu corpo, é sua vida, é sua alma. Você tem que mudar de vida. Não é porque que adianta uma casa toda bonita, ter carro, ter moto, mas não é feliz, não tem paz, não tem alegria, não tem nada. Que adianta? Adianta alguma coisa?
Hein, meus irmãos, minhas amigas, adianta alguma coisa? Não. Entendeu? Continuando. Bom, 10, 18. Que adianta a pessoa ir na igreja todos os dias, mas é vazia. Não é feliz em nada. É a mesma coisa. É pior do que quem está no mundo. No mundo as pessoas já são vazias. E quem diz que vai na igreja que é crente e não é cristão, vai com a vida toda vazia, não é feliz. É a vida amarga. Todo dia vive a vida amarga. Continuando. Bom 10, 18. A língua grega tem duas palavras para bom. Ambas são utilizadas no Novo Testamento. Uma delas, agato, toma a palavra como útil ou benefício, é um termo moral. A outra, kalos, tende a reforçar os aspectos esteticamente agradáveis, sugerindo assim o belo. Definitivamente só Jeová é bom de verdade. Isso deixa clara a pergunta formulada por Jesus. Teria o jovem plena consciência de Jesus como Jeová, ou apenas sugere que ele é bom, no sentido comparativo? Retirou-se 3, 10, 22. Não há nada intrínseco nos ricos que possa transmitir alegria a alguém. Prestou atenção nessa palavra ali, ó? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Não há nada intrínseco nos ricos que possa transmitir alegria a alguém, tá vendo? Os ricos não têm felicidade nenhum. Aonde que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem a verdade, não tem a palavra da lei, não tem prática, não tem, ali não existe felicidade nenhuma. Existe inferno e quando Jesus voltar, lago de fogo. Porque o rico nunca vai abandonar suas riquezas para servir a Jeová e Jesus, Espírito Santo de verdade. Até hoje eu nunca vi um rico ajudar alguém. Eu nunca vi. E nem dizimar e ofertar, eu nunca vi. Entendeu? Então, por isso que fala dificilmente um rico entrar no reino do Pai. Por isso que nós que somos crentes falamos sempre que as pessoas que são ricas, que não têm Jeová, que não tem Jesus, que não tem Espírito Santo, esses aí não vai entrar no reino do Pai e nunca entrará lá. Porque ele não vai abandonar a riqueza dele, não vai abandonar o que ele possui. Você acha que ele vai trocar o que ele possui para o Criador? Nunca. Isso nunca aconteceu. Até hoje, há milhares de anos já passou, isso nunca aconteceu. Então, meus irmãos e irmãs, por isso que eu falei, ele retirou esse texto porque ele possuía muita história, ele possuía muitas coisas, ou seja, ele era dono do pedaço do mundo. E se você acha que ele ia vender tudo o seu pedaço para servir Jeová, para servir Jesus, para servir o Espírito Santo, para servir o Evangelho, para servir a palavra, ele nunca ia largar, porque ele amava mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. É o que eu sempre digo e falo, tem que amar as coisas espirituais em primeiro lugar, entendeu? E não as coisas materiais. Continuando. Admirados 10, 24, 26. A teologia popular distorceu ensinamentos do Antigo Testamento de que Jeová abençoaria o obediente com riqueza, assumiria que a simples posse de bens seria uma evidência da proximidade com Jeová. Além disso, uma pessoa rica poderia dar esmola e doações ao templo. Olha lá, eu acabei de falar lá, o templo, olha lá. Eu acabei de falar, a igreja. Templo é o que? A igreja, olha lá, ó. O templo, a igreja. Oferecer muito sacrifício, valorizando-os assim diante de Jeová, tá vendo? O que o rico tem que fazer? A pessoa rica tá entendendo o que a pessoa rica tem que fazer? Dar esmola, doações no templo, na igreja primeiro, ó, e oferecer muito sacrifício, tá vendo? Valorizando assim diante de Jeová, tá vendo? Qual o rico hoje que está valorizando o templo, está valorizando a igreja, está valorizando os dízimos da oferta? Nenhum. Por isso que é difícil o rico entrar no reino do céu, mesmo, é difícil. Entendeu? É mais fácil a pessoa que não é rica entrar. Aí sim. Rico não entra não. Continuando. Os discípulos ficaram confusos a ser advertidos por Cristo de que os ricos que tendem a confiar em sua riqueza têm muita dificuldade para entrar no reino de Jeová. É o que eu acabei de falar, tá vendo? Tem dificuldade, eles têm dificuldade para entrar. Ele não vai entrar. Olha lá, o pobre está muito mais próximo. É o que eu acabei de falar. A pessoa que não é rica, ela entra mais rápido. Por isso que eu falo que o pobre sempre vai ter oportunidade grande, tanto aqui na terra como fora da terra, lá no reino do Pai, ele vai ir. Por isso que o Criador ama só os pobres. Os pobres têm mais
dê mais oportunidade para ele, mas o pobre que busca também. Eu não estou falando aquele pobre que não busca, eu estou falando o pobre que busca, entendeu? Não é aquele pobre preguiçoso que não busca nada, tá entendendo? Pois abandonou a confiança em seus... Olha lá, ó, presta atenção, o pobre está muito mais próximo. Pois abandonou a confiança em seus próprios esforços para se entregar à misericórdia de Jeová, tá vendo? É o que eu acabei de falar, confiar em Jeová, entendeu? É aquele pobre que confia em Jeová, igual eu, que confio só em Jeová e mais ninguém. Continuando, quem deixou tudo, 10, 28 e 31, não podemos deixar de dar tudo a Jeová, seja do que for seja do que for que desistamos, por amor a ele, receberemos de volta de maneira multiplicada, tá vendo? Por isso que quem abandona o mundo, ou quem abandona o mundo, sempre vai ganhar com Jeová, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, grandes coisas, tá vendo? Ainda que renunciemos à própria família, viu? Tem que abandonar até a família, a pessoa que não abandona a família. Por isso que já está escrito, quem ama o pai, ou a mãe, ou o vovô, ou titio, ou a mamãe, ou bisneta, mais do que a Jeová, mais do que Jesus, mais do que o Espírito Santo, não é digno de entrar no reino do Pai, não vai entrar lá. Entendeu? É a realidade. Quem ama, o homem que ama mais a esposa, mais do que Jeová, mais do que Jesus, mais do que o Espírito Santo, não é digno de entrar no reino do Pai. E a mulher também que ama mais o marido, e que ama mais a casa, que ama mais o dinheiro e que é interesseira, e que não ama a obra, que não ama dizimar e ofertar, e que não ama Jeová, não ama Jesus Cristo e o Espírito Santo, não vai entrar lá em cima. Mas tem que renunciar a tudo. O relacionamento que iremos construir na nova comunidade de Jeová será muito melhor. Não é que Jeová é contra a família, é porque tem pessoas que amam mais a família do que Jeová, do que Jesus, do que o Espírito Santo. Você está entendendo? Tem pessoas que abandonam Jeová, Jesus, o Espírito Santo, e só olha a família dele, dinheiro, e esquece da igreja, esquece dos dízimos, ofensas, esquece de tudo. Jeová está contra essa família que abandona ele, que só quer bênção, mas não quer lutar. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada 1/1 de 2025, quinta-feira de janeiro de 2026. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa também esta minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. E nós estamos aprendendo ainda, tópico focalizado no esboço, Galileia para Jerusalém, Jerusalém e paixão, que nós estamos aprendendo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, já está escrito. Quem ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Jeová, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, não está naquela pessoa. Tem que renunciar a tudo. Para seguir Jesus Cristo, vocês têm que fazer igual eu, amar a Ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. Aí vocês verão a multiplicação chegar, igual está escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? Assiste bem com teus olhos aqui. Eu vou repetir novamente 10, 28, 31. Quem deixou tudo? É uma pergunta para vocês também. Não podemos deixar de dar tudo a Jeová. Seja do que for que desistamos, por amor a Ele, receberemos de volta de maneira multiplicada. Vai multiplicar, tá vendo? Ainda que renunciemos à própria família, o relacionamento que queremos construir na nova comunidade de Jeová será muito melhor, tá vendo? E a gente tem que renunciar todo dia. Todo dia. Até o próximo culto e o próximo vídeo nesse canal. Esse primeiro culto novo, né? Do ano novo, culto novo do ano novo de 1/1 de 2026, quinta-feira, janeiro. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aqui não para nunca e nunca vai parar. Só vai parar quando Jesus voltar. Agora não.